Fala galerinha do canal Quimiquim 12, olha só, começando um playlist novo. Do que fala esse playlist? Olha esse símbolo significa o quê? É relativo ao quê? Acertou. Radioatividade, galera, um assunto polêmico, um assunto forte em provas, forte em vestibular, forte em Enem. Então vamos guardar as informações que vão rolar várias aulas nesse playlist, pessoal, ele tá só começando. E é um assunto que gera uma polêmica muito grande, né? Ok? Por quê? Porque o passado nos traz informações, ok, desastrosas, né? Acidentes, guerras, mas espera aí, né? A energia nuclear é extremamente útil, bem administrada, né? Ok? Bem então ali conduzida. Pessoal, radioatividade. Esse é o assunto desse playlist, maravilha? Francis, mas você falou em desastres, em acidentes, dá um exemplo ok? 1986, pessoal, a usina nuclear de Chernobyl em Pripyat, na Ucrânia, tá? O reator 4 indo pelos ares, tá? Mais recente, pessoal, tá? Fukushima, então, a questão de um terremoto no Japão veio então ali a abalar as estruturas também aonde ocorreu uma explosão do reator 4 em Fukushima, no Japão. Mas, espera aí, né? Essa energia é extremamente útil. As usinas nucleares espalhadas aí pelo planeta geram uma energia muito limpa, compacta e rentável. Compacta e limpa. O Brasil, com Angra, por exemplo, tá? Em Angra dos Reis, tem aí as suas usinas gerando uma certa parcela de energia, pessoal, de um modo compacto, né? Mas a Europa depende muito disso, por quê? Porque as bacias hidrográficas não são como as do Brasil, né? Então a energia nuclear para lá, ela é muito necessária, ok? Muito. Tem o perigo? Tem. Mas se você comparar, né, a tecnologia de 86 lá em Chernobyl e hoje, pessoal, a coisa mudou, né, bastante. A segurança mudou bastante, o controle mudou bastante, tá? Claro, outros eventos aconteceram. O maior acidente nuclear do planeta fora de uma usina, em que país foi? Em que país? Nesse aqui, tá? De Brasil, né? Então foi aqui em Goiânia, 87, pessoal, né? Lembra o Césio 137, que foi uma soma de fatos ali, pessoal, que acabou contaminando, matando, ok, algumas pessoas inocentes da história, né? Mas vamos lá, então, pessoal, a radioatividade, ok? Ela é aplicada aonde? Pessoal, a questão da medicina, por exemplo, utiliza dia após dia, ok, para detecção de câncer e tratamento do câncer também. Alimentos irradiados, tá? Sabe dessa, tá? Se você pegar alguns elementos e mandar em cima radiação, você inibe a brotação e esse elemento ele vai ter uma validade muito maior, ele vai aguentar muito mais tempo lá na geladeirinha, por exemplo, o desperdício diminui, tá? A infestação de pragas diminui pra caramba, isso evita o uso de pesticidas. Cara, e pesticida tem, né, ok, não só fama muito ruim, mas é extremamente agressivo à saúde humana, à saúde vegetal, à saúde animal. Então, quando você irradia um alimento, é uma coisa limpa, há um preconceito, né? Olha o símbolo aqui, pessoal, de alimento irradiado, tá? Pegou? Então, há um preconceito, mas é extremamente útil isso. Vamos lá, então essa aula é para você falar então, pessoal, ali da questão da radioatividade, um pouco de história, um pouco do conceito e tipos de radiação. Vamos lá? Vamos lá. Então, onde é que essa história começou, pessoal? As primeiras detecções de radiação, olha aqui, ó, um cara chamado William Röntgen, tanto que hoje é a unidade de medida de radiação, tá? Muito bem. Prêmio Nobel de Física, o primeiro Prêmio Nobel de Física, 1901. Esse cara, então, pessoal, ele usando os raios catódicos, ok? Ele andou descobrindo, então, a primeira atividade radioativa. Desconhecia o que era, deu o nome de quê? Raio-X. Até hoje a gente usa o termo raio-x. Sabe por que raio-x? Porque não se sabia o que era. Ele usou um pouco da matemática, falou, ó, x igual a raio, beleza? Muito bem, tá? Ele chegou a usar a mão da sua esposa porque ele colocava objetos em frente a esses raios, pessoal, e os raios passavam, e ele falou, vem cá, né, mulher, coloca então aqui a sua mão pra gente ver. Cara, é um desconhecimento, é uma inocência, né, não teve maldade na história, e olha só, a primeira chapa fotográfica da história, né? A primeira radiografia da história. Maravilha? Fez com colegas, isso também. Claro, se desconhecia realmente todos os detalhes, né? E os seus trabalhos. E ele tinha medo das conclusões estarem erradas sobre a radioatividade. Sabe o que ele fez? Ele guardou as anotações. 50 anos depois, os caras divulgam, ok? Então esse cara foi muito importante para a história. Não só ele, ok? Henri Becquerel, um francês, pessoal, esse figura então aqui,
Nobel de Física, logo depois, 1903, veja só, tá? Ele então trabalhou com sais de urânio. Esses sais de urânio, guardadinhos em cima de uma chapa fotográfica, marcaram a chapa fotográfica. Independente de luz externa, de energia externa, ok? Os sais de urânio marcaram a chapa fotográfica. Então a energia saía daquele sal. Também era sal de urânio. Olha o que o cara tinha em casa, né? Eu tenho sal de cozinha, o cara tinha sal de urânio, né? Então, pessoal, esses raios com comportamentos semelhantes ali ao raio-x. Um cara muito importante na história da radioatividade. Mas eu adoro falar desse casal. Pierre Curie, Marie Curie. Ele francês, ela polonesa, né? Pessoal, tá? Tem filmes, livros sobre esse casal. Um casal muito importante para a ciência, uma mulher muito importante para a ciência, tá? Então foi ela que descobriu a intensidade da radiação, tá? E sabia que a quantidade de matéria influenciava também na intensidade. Eles trabalharam muito, pessoal, com um minério chamado petblenda, ok? Muito bem, associaram a questão da radioatividade aos átomos. Então era um fenômeno atômico, né? Era linkado a isso, beleza? Muito bem. Esse minério petblenda, eles ali isolaram um urânio. A princípio isolaram um urânio, é um minério que tem urânio, mas purificando cada vez mais. Veja o filme Radioactive, tá? Que fala disso. Pessoal, isolaram o polônio. Ela deu o nome polônio em homenagem à Polônia, país que ela nasceu, tá? Polônio era só 300 vezes mais radioativo do que o urânio, pessoal, tá? Então, muito perigoso. E a inocência também, né? Trabalhando com uma coisa muito perigosa, mas eles isolaram outro elemento que ela deu o nome de rádio, que era só 900 vezes mais radioativo. Mas a inocência, e ela manipulava aquilo, guardava aquilo com carinho, tá? Se usava rádio, pessoal, em produtos comercializados para brilhar, porque aquilo chamava atenção, era radioativo. O nome rádio em função de raios que aquele material emitia, maravilha? Muito bem, pessoal, então um pouco de história da radioatividade, né? Cara muito importante, Ernest Rutherford. Esse neozelandês, então, que você conhece pelo modelo atômico, né? Ele fez o seguinte, pegou ali material radioativo, ele então ele aproximou placa ali, ó, negativa e positiva e falou, vamos testar essas radiações, vamos ver que perfil elas têm. Pegou o material radioativo e olha o que ele então aí acabou descobrindo. Pessoal, peraí, tinha uma radiação que desviava para as placas negativas, ok? Tinha radiação que desviava então ali, pessoal, para placas positivas. E tinha radiação que não desviava para placa nenhuma, veja, tá? Então temos uma radiação que vai para o lado negativo, então ela é positiva. Uma que vai aqui para o lado positivo, então ela é negativa. E tinha uma radiação que não desviava para lado nenhum. Então, Rutherford foi o cara que aprendeu a isolar aqui os tipos de radiação. E vamos falar rapidamente dos tipos de radiação, pode ser? Cara, valeu Rutherford, o modelo do planetário, né? Vai, voa aviãozinho, olha só. Então é o seguinte, vamos lá, tá? Aqui, por exemplo, nós temos primeiro o conceito de radioatividade para poder falar das radiações. Pode ser? O conceito diz o seguinte, é uma emissão espontânea, pessoal, é uma emissão espontânea de partículas e ondas eletromagnéticas por núcleos instáveis. Com qual finalidade? Que eles fiquem estáveis, beleza? Então, quer dizer, um material nuclear, um material radioativo, ele emite, pessoal, ondas, partículas, tá? Ondas eletromagnéticas, partículas, ok? A partir de um núcleo, veja bem, eu não falei átomo instável, porque um átomo instável perde elétron, ganha elétron e fica bem, tá? Quando um núcleo é instável, ele tem que emitir radiação, que pode ser partícula ou onda eletromagnética. Partícula pode ser a alfa, tá? Então a radiação alfa é uma radiação que desvia ali, pessoal, para uma placa carregada negativamente. O que eu concluo? Peraí. Então a alfa é uma radiação positiva, formada por 2 prótons e 2 nêutrons, ok? Porque o próton é positivo, né? Carga positiva porque ela tem próton, ela tem nêutron, mas ela não tem elétron. Outra coisa, ela é lenta na comparação. 5 a 10% da velocidade da luz é uma radiação lenta, maravilha? Não ultrapassa uma folha de papel e então não ultrapassa uma camada morta de células, ela não me prejudica. Ela é praticamente inofensiva. A alfa, então, ela é um pedaço do núcleo, 2 prótons e 2 nêutrons. Guarde isso, tá? 2 prótons e 2 nêutrons. Outra coisa, galerinha, ela tem um alto poder ionizante, ela é um ladrão de elétrons, com alto poder, tá? Ladrão de elétrons, maravilha? Não penetra o corpo humano, então não chega a atingir nosso material genético, ela não é mutagênica. Alfa, uma das radiações que Rutherford isolou. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Que tal radiação beta? A beta, ela desviou para uma placa positiva, então a beta é isso,
tá? Ela vem a ser negativa. A beta, que partícula negativa você conhece? Francis, eu conheço o elétron. É por aí. Então ela é formada por um elétron. Carga elétrica negativa. Olha a mudança. Ela viaja, pessoal, de 90% a 95% da velocidade da luz. É muito rápida e muito pequena. Então o poder de penetrância dela é muito grande. Ela vem da quebra de um nêutron, beleza? Ela vem da quebra de um nêutron, que em outra aula, nesse playlist, eu vou te mostrar como é que funciona. E quando o nêutron quebra, emite ali a partícula beta, que viaja quase a velocidade da luz. Ela tem ali o seu médio poder ionizante, porque ela é um elétron, ela tem que ser aceita, só que ela penetra 2 centímetros no corpo humano. Em 2 centímetros, ela com certeza vai encontrar, pessoal, muita célula e provocar mutação. Último tipo de radiação que quero te falar, viu que fácil resumir? A gama, pessoal. A gama não desvia para placa carregada nenhuma. Sabe por quê? Porque a gama ela é uma onda eletromagnética. Ela então, pessoal, não tem carga, ela não tem massa e ela viaja na velocidade da luz. Não é que ela penetra o corpo humano, pessoal, ela simplesmente atravessa o corpo humano. Chumbo é um dos materiais que pode barrar essa radiação. Aprendeu? Alfa, beta e gama, partícula, partícula e onda eletromagnética. Não te esquece de se inscrever aqui no Química em 12, porque aula toda semana de melhor qualidade em 12 minutinhos. Pessoal, até a próxima, tchau, tchau.